A caixa de papelão estava empoeirada, esquecida no canto mais escuro do arquivo morto no 43º andar. Genoveva Tavares não deveria estar ali. Sua função como assistente executiva de Hipólito Andrade não incluía vasculhar documentos antigos da empresa de engenharia aeroespacial que ele comandava em Joinville. Mas o arquivista havia pedido ajuda para localizar contratos de 15 anos atrás, e ela, sempre eficiente, havia aceitado. Foi quando encontrou a fotografia. Estava presa entre páginas amareladas de um relatório fiscal de 2008, dobrada e esquecida. A foto mostrava um homem jovem, talvez 20 e poucos anos, sorrindo amplamente ao lado de uma mulher grávida. Eles estavam em frente a uma casa simples, o tipo de construção que se via em bairros operários. E o homem era inconfundivelmente Hipólito. Mais jovem, mais magro, com cabelos mais longos, mas definitivamente ele. O que fez Genoveva congelar não foi apenas ver seu chefe bilionário, em versão jovem e claramente pobre. Foi a mulher ao lado dele, porque aquele rosto, aqueles olhos, aquele sorriso, ela conhecia. Não pessoalmente, mas de fotografias que sua mãe adotiva guardava com cuidado obsessivo. Era Amélia Tavares, sua mãe biológica, a mulher que havia morrido no parto quando Genoveva nasceu 27 anos atrás. As mãos de Genoveva tremiam segurando a fotografia. Seu cérebro tentava processar o impossível. Hipólito Andrade, seu chefe há 3 anos, o bilionário que construiu o império no setor aeroespacial, conhecia sua mãe biológica. Estava com ela quando grávida. O que isso significava? A voz de Hipólito ecoou pelo corredor vazio. Genoveva, ainda está aí? Preciso que revisem os contratos da China antes da reunião. Ela rapidamente guardou a foto no bolso do blazer, coração disparado. Já vou, Sr. Andrade. Quando voltou ao escritório principal, forçou o profissionalismo habitual. Hipólito estava imerso em relatórios, cabelos negros com fios prateados nas têmporas, olhos castanhos focados, mandíbula tensionada pela concentração. Aos 45 anos, ele era exemplo de self-made billionaire. Havia começado como operário em fábrica metalúrgica, estudado engenharia à noite, criado startup de pequenas peças aeronáuticas, que cresceu até se tornar gigante, fornecendo componentes para Embraer e Boeing. Mas agora, olhando para ele, Genoveva via algo diferente. Via o jovem da fotografia. E via mistério que precisava desesperadamente resolver. Ela esperou até o fim do expediente, quando o escritório esvaziou e Hipólito permaneceu como sempre, trabalhando até tarde. Então bateu na porta de vidro. Senhor Andrade, posso falar com você? É pessoal. Ele ergueu os olhos, surpreso. Em 3 anos, Genoveva nunca havia iniciado uma conversa pessoal. Claro, sente-se. Ela fechou a porta e colocou a fotografia sobre a mesa dele. Encontrei isso no arquivo morto. É preciso saber. Quem é essa mulher com você? Hipólito pegou a foto e todo o sangue drenado de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Ele olhou para a imagem por longos segundos antes de erguer os olhos para Genoveva. Onde você encontrou isso? Esquecida entre documentos antigos. Mas não respondeu minha pergunta. Quem é ela? Por que quer saber? Porque essa mulher é minha mãe biológica, Amélia Tavares. Ela morreu me dando à luz há 27 anos. E você claramente a conhecia. Está com ela grávida nesta foto. Então vou perguntar novamente. Quem era ela para você? Hipólito colocou a foto de volta na mesa com cuidado reverente. Quando finalmente falou, sua voz saiu rouca, carregada de emoção que Genoveva nunca ouvira demonstrar. Amélia era minha esposa. E você é minha filha. O mundo de Genoveva girou. Ela se agarrou à cadeira, tentando respirar, tentando processar palavras que destruíram tudo que achava que sabia sobre si mesma. Isso é impossível. Minha certidão de nascimento lista um pai desconhecido. Fui adotada com 3 meses por família que nunca mencionou nada sobre. Eu sei. Porque eu pedi. Porque precisei fazer uma escolha impossível. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Hipólito,
homem que Genoveva sempre viria como uma rocha inabalável. Amélia e eu nos casamos aos 19 anos. Éramos pobres, sonhadores, apaixonados. Eu trabalhava na fábrica, ela era costureira. Quando descobrimos gravidez, estávamos felizes apesar das dificuldades. Mas então, durante parto, houve complicações. Sangramento uterino massivo que médicos não conseguiram controlar a tempo. Ela morreu 2 horas depois que você nasceu. Sua voz quebrou completamente. E eu fiquei sozinho, com bebê recém-nascida, sem dinheiro, sem família para ajudar. Trabalhava 16 horas por dia só para pagar aluguel. Não tinha como cuidar de você adequadamente. Então fiz uma escolha que me assombra até hoje. Dei você para adoção para a família que podia oferecer o que eu não podia: estabilidade, segurança, futuro. Genoveva estava chorando agora, anos de questões respondidas, mas criando 1000 novas. Você me abandonou, eu te salvei, e me destruí no processo. Porque cada dia desde então, vivo com culpa de ter falhado com você e com Amélia. Trabalhei como louco, construí império, me tornei um bilionário. Mas tudo isso foi uma tentativa de compensar por não ter sido forte o suficiente para manter minha família unida. E quando me contrataram há 3 anos, você sabia quem eu era. Hipólito assentiu. Seu sobrenome, Tavares, mesmo da sua mãe. E quando vi seu rosto pela primeira vez, foi como ver Amélia novamente. Você tem olhos dela, sorriso dela. Mandei investigar discretamente. Confirmei que era você, minha filha. E não disse nada? Por 3 anos, trabalhou comigo todos os dias e nunca. Como eu poderia? Você havia construído uma vida sem mim. Tinha família que te criou, carreira próspera, identidade própria. Que direito eu tinha de explodir tudo isso com verdade que apenas serviria para satisfazer meu egoísmo? Genoveva se levantou bruscamente. Você não tinha direito de esconder. Esses 3 anos foram mentira. Não foram. Cada dia trabalhando com você foi presente. Ver você crescer profissionalmente, ver sua inteligência, ver que se tornou mulher incrível apesar de eu não estar lá. Isso não foi mentira. Mas eu merecia saber. Sim, merecia. E sinto muito. Por tudo. Genoveva pegou a fotografia e saiu sem mais palavras. Quando chegou em seu apartamento, colapsou no sofá, segurando imagem de país que nunca conheceu realmente. Mãe morta no parto. Pai que a abandonou por incapacidade de cuidar dela, mas que havia se tornado bilionário poucos anos depois. E a pergunta que a atormentava: o que fazia agora com essa verdade? Esta história está apenas começando e vai revelar conexões profundas que mudarão tudo para ambos. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho. Trazemos histórias reais sobre segredos de família, revelações devastadoras e laços que o tempo não consegue quebrar. Deixe seu like. Isso nos ajuda imensamente. Assista até o final. O que acontece quando Genoveva decide confrontar o passado vai emocionar você profundamente. Vamos continuar juntos. Genoveva não voltou ao trabalho na manhã seguinte. Pela primeira vez em 3 anos, ligou dizendo que estava doente. Hipólito não perguntou, apenas disse para descansar. Mas sua voz carregava peso de culpa e preocupação. Ela passou o dia tentando processar. Ligou para Beatriz, sua mãe adotiva. Mulher gentil de 60 anos que havia criado Genoveva com amor incondicional. Mãe, preciso saber tudo sobre minha adoção. Tudo mesmo. Beatriz suspirou do outro lado da linha. Eu sabia que esse dia chegaria. Vem para casa. Vamos conversar. Na casa simples mas aconchegante no bairro residencial de Joinville, Beatriz serviu café e colocou a caixa velha sobre a mesa. Continha documentos de adoção, fotos de Genoveva bebê e carta manuscrita amarelada pelo tempo. Quando você tinha 3 meses. Seu pai biológico nos procurou através de agência de adoção, começou Beatriz. Ele era jovem, viúvo recente, trabalhando turnos duplos. Disse que não conseguia te dar a vida que merecia, mas havia condição. Ele queria atualizações anuais.
fotos, relatórios sobre seu desenvolvimento, e pagou generosamente pela adoção, garantindo que tivéssemos recursos para te criar bem. Ele pagou, não como compra, como garantia. Estabeleceu fundo fiduciário que cobriu sua educação, atividades extracurriculares, tudo, sempre de forma anônima, através de advogados, e cumpriu a promessa de não interferir. As atualizações que enviamos desapareciam sem retorno. Genoveva pegou a carta, reconheceu a caligrafia. Era de Hipólito. Para quem criar minha filha, a carta começava. Não tenho direito de pedir nada após falhar tão completamente, mas imploro que a amem como eu não pude, que a protejam como não consegui, que a ensinem que é valiosa, capaz, merecedora de tudo de bom. Anexo recursos financeiros e compromisso de nunca interferir. Apenas uma solicitação. Se um dia ela perguntar sobre mim, digam que a amei mais do que minha própria vida. E deixá-la foi o ato mais difícil e necessário que já fiz. Lágrimas caíram sobre o papel enquanto Genoveva lia. Ele nunca parou de se importar. Nunca. E quando você completou 18 anos, recebemos carta dele, dizendo que estava cancelando atualizações porque você era adulta agora, dona de sua própria vida. Mas anexava cartão com telefone, caso você algum dia quisesse contato. E você nunca me mostrou, porque você nunca perguntou. Você era feliz, Genoveva. Tinha vida plena, não parecia procurar pai biológico. Achei que seria cruel jogar isso em você sem necessidade. Genoveva segurou a mão de Beatriz. Você me deu tudo. Você é minha mãe de verdade, independente de biologia. E ele é seu pai de verdade, independente de ausência. Porque pai não é quem está presente fisicamente, é quem sacrifica tudo para bem do filho, mesmo que signifique se afastar. Nos dias seguintes, Genoveva pesquisou tudo sobre a história de Hipólito. Descobriu que ele havia trabalhado como louco após dar ela para adoção. 2 empregos, faculdade noturna, MBA aos fins de semana. Construiu o primeiro protótipo de peça aeronáutica em garagem alugada. Conseguiu o primeiro contrato com a empresa regional aos 26 anos. Expandiu agressivamente, e aos 35, já era multimilionário. Mas também descobriu algo mais. Hipólito nunca havia se casado novamente, nunca teve outros filhos. Vivia sozinho em cobertura minimalista, dedicando-se inteiramente ao trabalho, como se estivesse se punindo permanentemente por escolhas do passado. Quando finalmente voltou ao escritório uma semana depois, Hipólito estava visivelmente abatido. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Ele se levantou imediatamente quando a viu. Genoveva, precisamos conversar. De verdade, não como chefe e assistente, como pai e filha. Hipólito assentiu, vulnerabilidade crua em seus olhos. Meu apartamento, hoje à noite, sem interrupções. Naquela noite, no espaço austero que Hipólito chamava de lar, eles se sentaram frente a frente pela primeira vez como família reconhecida. Por que você me contratou? Genoveva perguntou. Verdade real. Porque queria estar perto de você, ver que tipo de mulher havia se tornado, e egoisticamente, queria parte da sua vida, mesmo que fosse apenas profissional. E se eu nunca tivesse descoberto, eu teria levado o segredo para túmulo, porque seu bem-estar sempre foi mais importante que minha paz de espírito. Você se sacrificou por mim 2 vezes. Primeiro me deixando para eu ter uma família melhor. Depois me escondendo a verdade para eu não ter que lidar com complexidade. E faria novamente, 1000 vezes. Genoveva respirou fundo. Eu tive uma boa vida, família amorosa, educação excelente, oportunidades que nunca teria se tivesse tentado me virar sozinho aos 20 anos, pobre e quebrado. Você fez a escolha certa, mesmo que tenha doído. Não parece certo, parece covarde. Era sobrevivência, sua e minha. E tenho algo para te mostrar. Ela puxou um envelope com fotos. Eram dela ao longo dos anos. Bebê, criança, adolescente, formatura. Minha mãe adotiva guardou tudo. E disse que você recebe atualizações anuais.
que pagou por minha educação anonimamente, que nunca realmente me abandonou, apenas amor à distância. Hipólito segurou as fotos com as mãos trêmulas, lágrimas escorrendo livremente. Eu guardava cada foto em cofre. Olhava sempre que me sentia fraco. Me lembravam por que trabalhava tão duro. Por mim, sempre por você. Tudo o que construí foi uma tentativa de compensar por não estar lá. Pensei que se me tornasse bem-sucedido o suficiente, talvez um dia você pudesse se orgulhar de mim, mesmo sem saber que era seu pai. Genoveva sentiu algo se partir e se reconstruir simultaneamente. Eu te perdoo. Pelas escolhas impossíveis. Pelo abandono necessário. Por tudo. Hipólito soluçou abertamente. Não mereço seu perdão. Não é sobre merecer. É sobre entender. E escolher seguir em frente juntos em vez de presos ao passado. Eles se abraçaram pela primeira vez, 27 anos de separação desmoronando em um único momento. Nas semanas seguintes, Genoveva e Hipólito navegaram território estranho de serem pai e filha enquanto mantinham relação profissional. Ela pediu transferência para um departamento diferente, para evitar conflitos de interesse. Obvious. Hipólito concordou, embora visivelmente relutante em perdê-la como assistente. Mas fora do escritório, começaram a construir algo novo. Jantares semanais onde conversavam sobre tudo exceto o trabalho. Hipólito contava histórias sobre Amélia, trazendo a mãe de Genoveva à vida através de memórias. Como ela ria. Como cantava desafinada. Como acreditava ferozmente nele mesmo quando ninguém mais acreditava. E Genoveva compartilhava sua própria vida. Infância feliz com pais adotivos. Dificuldades na escola. Primeiro amor que acabou mal. Formatura universitária. Tudo que Hipólito havia perdido, mas agora podia conhecer retroativamente. Foi durante um desses jantares que Hipólito fez confissão que mudaria tudo novamente. Há algo mais que você precisa saber. Sobre sua mãe. Genoveva parou de comer. O quê? Amélia tinha irmã gêmea, Lucinda. Elas foram separadas quando crianças, adotadas por famílias diferentes. Amélia sempre sentiu falta dela, mas nunca conseguiu encontrar. Eu tenho uma tia? Tinha. Lucinda morreu há 10 anos. Câncer. Mas ela teve um filho, seu primo, e eu sei onde ele está. Por que nunca mencionou? Porque não sabia se você gostaria de conhecer mais família biológica. Já era muito processar eu sendo seu pai. Eu quero conhecer. Qual é o nome dele? Dante Moreira. Tem 32 anos. É piloto comercial baseado aqui em Joinville. E, Hipólito hesitou, ele sabe sobre você. Sua mãe contou antes de morrer. Genoveva sentiu uma onda de emoção. Ele sabe que existo e nunca me procurou? Porque o Lucinda fez ele prometer que não interferiria a menos que você procurasse primeiro. Mesma razão que me manteve afastado. Proteção, não rejeição. 3 dias depois, Genoveva estava em um café esperando encontrar o primo que nunca conheceu. Quando Dante entrou, o reconhecimento foi instantâneo e devastador. Ele tinha rosto de Amélia, os mesmos olhos, mesmo sorriso, mesma energia. Eles se sentaram, silêncio inicial constrangedor. Mãe falava de você, Dante finalmente disse. Sempre se perguntou como você estava, se estivesse feliz. Se sabia que tinha uma família que pensava em você. E você? O que você sentia? Curiosidade, vontade de conhecer, mas também medo de bagunçar sua vida. Você tinha família, estrutura. Aparecer do nada pareceria intrusão. Não seria, nunca seria. Nas semanas seguintes, Genoveva e Dante construíram amizade que rapidamente evoluiu para vínculo familiar genuíno. Ele a apresentou para tios e primos do lado da família de Amélia que ela nunca conhecera. E pela primeira vez, Genoveva teve senso completo de where she came from. Mas quanto mais ela conhecia sua história familiar, mais uma pergunta a incomodava. Por que Hipólito nunca havia tentado se conectar com a família de Amélia após morte dela? Por que se isolou completamente? Quando finalmente perguntou, a resposta de Hipólito foi devastadora. Porque eles me culparam. E tinham razão.
Amélia estava estressada com a situação financeira. Eu trabalhava demais, dormia pouco. Ela implora para esperarmos alguns anos antes de ter filho, mas eu insisti que daríamos conta. E então ela morreu, e eu provei que ela estava certa. Não dei conta. A família dela me viu como que eu era, jovem arrogante que matou a irmã deles com otimismo mal fundamentado. Eles nunca te perdoaram, nunca, e honestamente, não mereço perdão. Genoveva tomou a decisão. Ela organizou o jantar reunindo Hipólito e família materna. Foi tenso. 27 anos de ressentimento não evaporam facilmente. Mas então Genoveva falou: sei que todos culpam meu pai pela morte de Amélia, e entendo por quê. Mas olhe para mim. Existo porque eles se arriscaram. E sim, terminou em tragédia. Mas também resultou em vida. Minha vida. E meu pai sacrificou tudo para garantir que eu tivesse futuro. Ele não é vilão dessa história. É mais uma vítima. Tio de Genoveva, irmão mais velho de Amélia, falou. Hipólito, passamos 27 anos te odiando, achando que tinha nos abandonado completamente, mas agora vejo que você apenas estava carregando culpa sozinho. Eu deveria ter feito diferente, Hipólito disse. 1000 coisas diferentes. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como seguimos adiante. E Genoveva está certa. Você deu a ela a vida que Amélia teria querido. Isso conta para algo. Não foi um perdão completo, mas foi começo. Esta história está tocando profundamente, revelando camadas de sacrifício e amor que transcendem tempo e dor. Não pare agora. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho. Publicamos histórias sobre família, perdão e conexões que o tempo não apaga. Deixe seu like. Ajuda muito. Considere se tornar membro do canal. Seu apoio nos permite continuar trazendo histórias que emocionam e transformam. Continue até o final. A conclusão vai mostrar como uma família pode ser reconstruída mesmo após décadas de separação. Vamos terminar juntos. Um ano após a descoberta que mudou tudo, a vida de Genoveva era irreconhecível. Ela tinha não apenas pai biológico reconectado, mas família extensa materna, primo que virou melhor amigo e sentido de identidade que nunca soube que faltava. Mas algo ainda estava incompleto. Foi Beatriz, mãe adotiva, quem percebeu primeiro. Você passa tanto tempo com família biológica que mal nos visita mais, ela disse sem acusação, apenas observação triste. Genoveva sentiu a culpa apertar. Mãe, você sabe que te amo. Nada mudou. Tudo mudou. E está tudo bem. Você encontrou suas raízes. Mas não esqueça que família não é apenas sangue. É quem estava lá quando ninguém mais podia estar. As palavras ressoavam. Genoveva percebeu que, em busca de família biológica, havia negligenciado pessoas que realmente a criaram. Ela organizou jantar especial. Não apenas família biológica ou adotiva, ambas, juntas. Hipólito encontrou Beatriz pela primeira vez desde que entregou Genoveva bebê 27 anos atrás. Você cuidou da minha filha quando eu não pude, ele disse, voz embargada. Nunca poderei agradecer o suficiente. Você confiou em mim com o que tinha de mais precioso, Beatriz respondeu. E nunca nos arrependemos. Ela se tornou mulher extraordinária. Por sua causa, não minha. Por causa de ambos. Você deu vida e meios. Nós demos amor e estabilidade. Juntos, criamos Genoveva. Era a primeira vez que Genoveva via suas duas realidades se mesclam. Família que criou e família que gerou, no mesmo espaço, celebrando não divisões mas união. E, naquela noite, cercada por todos que a amavam, Genoveva fez o anúncio. Quero que todos saibam algo. Durante anos, me defini porque não tinha pais biológicos desconhecidos. História familiar vazia. Mas agora percebo que sempre tive tudo. Beatriz e Fernando me deram uma infância perfeita. Hipólito garantiu que eu tinha recursos. A família de Amélia me deu um senso de herança. Dante me deu irmandade. Vocês todos contribuíram para quem sou. E sou grata por cada um. Ela pausou, olhando especificamente para Hipólito. E pai, quero que saiba.
Perdoei você não por você merecer, mas porque entendo. Você era criança criando criança. Fez melhor que podia em circunstâncias impossíveis. E o resultado final é que estou aqui, inteira, amada, feliz. Então obrigada. Por escolhas difíceis. Por sacrifícios silenciosos. Por nunca desistir mesmo à distância. Hipólito chorou abertamente, algo que ele fazia com frequência crescente desde que as paredes emocionais começaram a cair. Você é um presente que não mereço, mas agradeço todos os dias. Meses depois, Genoveva fez algo que ninguém esperava. Ela pediu demissão da empresa de Hipólito. Não é porque não quero estar perto de você, ela explicou. É porque preciso construir algo meu, não na sombra do seu império, mas no meu próprio caminho. Hipólito entendeu. O que vai fazer? Abrir consultoria de gestão, especializada em empresas familiares navegando em sucessão e conflitos geracionais. Porque vivi essa complexidade. Entendo. Dinâmicas. Precisa de investidor inicial. Genoveva sorriu. Não de você, mas talvez de meu pai, se ele estiver interessado. Qual é a diferença? O investidor quer retorno financeiro. Pai investe porque acredita na filha. Hipólito riu, som que se tornará mais comum. Então, como seu pai, estou investindo. E como seu fã número 1, estou ansioso para ver você brilhar. A empresa de Genoveva cresceu rapidamente. Sua perspectiva única, misturando experiência corporativa com entendimento profundo de dinâmicas familiares complexas, atraía clientes que pagavam generosamente por insights. E 3 anos após a descoberta da fotografia esquecida, Genoveva estava em evento celebrando o sucesso de sua empresa, quando Hipólito subiu ao palco para discurso surpresa. Há 3 anos, ele começou, voz ecoando pelo salão, minha filha descobriu a verdade que eu escondia. Que ela fazia parte do meu passado muito mais do que imaginava. E desde então, ela me ensinou algo fundamental: que família não é perfeita, é bagunçada, complicada, cheia de erros e arrependimentos, mas também é resiliente, capaz de se curar, capaz de crescer. E hoje, vendo minha filha brilhar, sei que apesar de todos os erros que cometi, uma coisa fiz certa: eu a deixei viver, crescer, se tornar ela mesma, e agora, tenho o privilégio de fazer parte da vida dela, não como arrependimento do passado, mas como esperança do futuro. Aplausos explodiram, mas Genoveva apenas olhava para o pai com lágrimas e sorriso, sabendo que haviam percorrido jornada impossível e emergido não apenas inteiros, mas unidos. Naquela noite, em jantar íntimo com Hipólito, Beatriz, Dante e família estendida, alguém propôs brindes. Há famílias complicadas que escolhem se curar. Genoveva ergueu taça, olhando ao redor da mesa para rostos que amava, cada um contribuindo para sua história de formas únicas. Há famílias que entendem que amor é verbo, não substantivo. É uma escolha repetida, não condição permanente. E há passados que voltam à tona não para destruir, mas para completar. E naquele momento, cercada por uma família multifacetada, Genoveva finalmente entendeu. Ela nunca esteve incompleta. Apenas estava esperando todas as peças se revelarem no tempo certo. Esta história nos ensina que família é complexa, que passados podem assombrar, mas também curar, e que descobrir de onde viemos pode revelar não apenas dor, mas também amor escondido em escolhas impossíveis. Que pais fazem sacrifícios impensáveis por filhos, às vezes, incluindo se afastar. E que nunca é tarde para reconectar quando amor genuíno existe. Se você gostou, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para histórias sobre família, segredos revelados e conexões que transcendem tempo. Deixe seu like. Cada curtida nos motiva. Comente o que achou. Esta história tocou você? Você já descobriu segredos familiares? Como lidou? Compartilhe nos comentários. E envie para amigos que precisam entender que família é sobre escolha tanto quanto sangue, que perdão, cura, e que passados revelados podem construir futuros mais fortes. Assista nossos próximos vídeos.
Temos mais histórias sobre relacionamentos familiares complexos, revelações que mudam vidas e pessoas que encontram caminho de volta uma para outra, mesmo após décadas separadas. Obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui significa muito. Até a próxima história que vai tocar seu coração e fazer você refletir sobre suas próprias conexões familiares.